Olá, bom dia. Agora, exatamente 11 horas e 10 minutos, 11h10 nesta sexta-feira. A chegada de muitos amigos por aqui. E aí o programa começou 11h10, mas tem muito assunto bom, você pode ficar tranquilo que a partir de agora o Conexão Prudente está no ar no seu rádio aqui na Prudente 1070. Para você que nos acompanha pelo facebook.com, já estamos ao vivo aqui na live também. YouTube, Prudente AM, você nos procura lá no YouTube. E quer mandar mensagem, WhatsApp 18 99633 3398. Hoje, sexta-feira, dia 26 de julho de 2019. E neste momento, 23 graus no alto da Avenida Washington Luiz. E comigo, o professor Alexandre Bertoncello. Bom dia, professor, mais uma vez. Hoje vamos continuar os assuntos de economia. Muita gente com dúvidas com a questão aí do saque do FGTS. Bom dia, Bruno. Bom dia, caros ouvintes. A ideia é exatamente essa, de conseguir de alguma maneira esclarecer qual é a melhor opção. Tem algumas coisas que valem a pena e outras não. E hoje, fazendo aqui a nossa operação de som, pega o microfone pra você dar um alô pra nós, Claudemir Lima, o famoso Cal. Ele não é palmeirense quase, viu? De jeito nenhum. Bom dia, Cal. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos os ouvintes da Prudente AM 1070. É um prazer ter você aqui. E hoje um convidado especial, radialista de Presidente Prudente. Ele, olha... que canseira que ele deu pra vir aqui, rapaz. Ananias Pinheiro, bom dia, meu amigo, obrigado pela presença. Bom dia, Bruno, bom dia, professor Alexandre, bom dia, meu amigo Cal, bom dia aos amigos da Prudente AM 1070, da Conexão. Uma honra estar aqui, mais uma vez, visitando o amigo Bruno. Obrigado, Ananias. Bom dia, então, para você que está com a gente, 11 horas e 11 minutos, agora, horário de Brasília, e vamos aos destaques desta sexta-feira. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 110 milhões de reais em ouro é roubado do aeroporto de São Paulo. Polícia Federal afirma que preservará todo o material apreendido com hackers. E o possível desfecho da história com as mensagens de Sérgio Moro. Saque do FGTS exige cuidado para não suspender o benefício. E no Dia do Agricultor, a produção sem agrotóxicos que resiste no Brasil. Ainda vamos falar hoje da coluna de Pércio Isaac e os cuidados para você não ter o seu celular hackeado, assim como aconteceu aí com várias autoridades brasileiras. 11 horas e 12 minutos, o Conexão Prudente está no ar. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 12 minutos, Conexão Prudente começa falando desse caso que é de cinema. Veja só, 110 milhões de reais em ouro foram roubados aí do aeroporto de Guarulhos, do setor de cargas. A gente tem essa reportagem com o Leno Falck e o Claudemir tá ali já quase organizando ela. E daqui a pouco nós vamos falar então dessa questão, porque olha só, a segurança no aeroporto, vocês sabem como é que é. Hoje em dia, inclusive, alguns programas na televisão fechada demonstram o dia a dia dos policiais. E assim, eu vejo alguns agentes dos aeroportos numa mala danada, fazendo porque não pode entrar no Brasil, como se aqui fosse a Europa, os Estados Unidos. Não, o senhor não pode entrar, e o cara faz gracinha. Mas na hora de ir lá combater esse roubo de 110 milhões, não tinha ninguém, né? O coitadinho que tá vindo aí, às vezes como refugiado de outro país, não pode entrar. Vamos acompanhar com o Leno Falck, então, o que aconteceu lá em Guarulhos. O ouro roubado por criminosos no aeroporto de Guarulhos equivale a pouco mais de 29 milhões de dólares, cerca de 110 milhões de reais. Segundo a Polícia Civil, foram quase 719 quilos de ouro levados. A quadrilha conseguiu fugir. Pelo menos 7 suspeitos são procurados. Os metais estavam em 31 malotes que seriam levados de avião para Nova York, nos Estados Unidos, e Toronto, no Canadá.
O grupo fortemente armado invadiu o terminal de cargas por volta das 2h30 da tarde de quinta-feira, em 2 viaturas clonadas da Polícia Federal, sem placas. Os criminosos mantiveram o encarregado de despacho do aeroporto e a família dele reféns na noite anterior, e assim tiveram acesso a informações privilegiadas. Todos foram liberados sem ferimentos após o roubo. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Falck. Bom, para a gente esclarecer mais esse caso, veja só, os metais estavam em 31 malotes que seriam levados de avião para Nova York, nos Estados Unidos. Veja só, 24 malotes com 565,5 quilos de ouro e seriam aí para Nova York. E para Toronto, no Canadá, eram 7 malotes com um total de 153 quilos de ouro e 400 gramas. E olha só, então... eles invadiram em 2 caminhonetes, né? Uma modelo Triton, a outra Pajero Dakar, e as viaturas eram clonadas da Polícia Federal. Olha só, utilizaram o próprio carro da Polícia Federal para invadir. Tá aqui na foto que a gente está acompanhando nessa reportagem, aqui as viaturas idênticas mesmo, as utilizadas pela Polícia Federal. A audácia dos criminosos. Ananias Pinheiro, esses roubos, eles podem virar até um filme, né? Isso começa já a abrir espaço para as novas ações. Nós tivemos aí vários assaltos em bancos que se tornaram até filmes, e esse aí vai ser um grande exemplo. O assalto ao Banco Central, pois né? Essa daí e olha, eu vou dizer, a gente, lógico, quando acontece isso, o pessoal é criminoso, tá clonando o carro da Polícia Federal, mas quando você assiste o filme, você torce pra eles conseguirem, verdade. Né? Aí depois tomara que a polícia pegue, né? Mas Agora, Bruno, o que chama muita atenção é a ação em si, ação composta, quem que participou, olha, isso vai dar muito pano pra manga. E no campo da economia, professor, tudo tem a economia ligada diretamente. As empresas, provavelmente, que transportam valores, tanto dinheiro em espécie quanto ouro ou outros produtos aí de alto valor, vão ter seguros mais elevados depois dessa ação dos criminosos e terão um transporte mais elevado. O custo vai ficar maior, né? Normalmente isso afeta diretamente esse transporte. É natural que tenha um seguro. Agora, talvez o seguro vai tentar provar se houve informação de dentro, porque aí a empresa pode inclusive não receber por esse seguro. Mas mesmo que a informação foi de algum funcionário e a empresa não tenha conhecimento, não saiba? Não, aí não. Aí nesse caso... tá, perfeito. Precisa entender, porque não é a primeira vez que se rouba ouro do aeroporto. Não é a primeira vez. Então, por isso que eu digo, tem muita coisa por trás ainda, muita coisa. E olha só, pra gente explicar melhor, como é que foi a ação? 8 homens com roupa de policiais distintivos, né, policiais federais, eles entraram em uma Pajero Dakar e uma Pajero Triton, clonadas da Polícia Federal. Um carro ficou na portaria e o outro entrou, então, no aeroporto, no terminal de cargas. Eles chegaram com 2 reféns, um deles já era aí o supervisor da logística lá do aeroporto. Eles pegaram o ouro, colocaram com uma empilhadeira dentro dos carros, das caminhonetes, e depois saíram do aeroporto com os reféns ainda. Depois as viaturas ainda foram abandonadas no Jardim Pantanal e os ladrões entraram em uma caminhonete S10 e em uma ambulância com a carga roubada. Não só veículos da Polícia Federal, como ambulância. Então, realmente, olha, é preciso ter muito cuidado. Uma ação orquestrada e planejada e executada. Olha, veja só, eu conheço ele mora em Maringá, ele tem até trabalha em transportador, e ele, certa vez, eu ouvi ele dando um conselho para a filha, eu não lembro o nome do cidadão, dizendo o seguinte: se você estiver na rodovia, essas rodovias vicinais, à noite, de madrugada, e a polícia, seja quem for, mandar parar, você não pare, continue. Né? Eu falei, ela me contou isso, eu falei, olha, se eu fosse você, eu pararia, porque se você não parar numa blitz, a polícia pode muito bem te dar alguns tiros. Mas em partes ele tem razão, porque você não sabe se é policial, se é bandido que tá ali. Né? No Rio de Janeiro, muitos bandidos
eles se vestem de policial ali e fazem o roubo. Então, é complicado, né? É complicado. 11 horas e 19 minutos e a gente continua com Conexão Prudente. Mais novidades desse caso, notícias sobre esse caso do roubo em Guarulhos, nós vamos continuar discutindo aqui. E agora vamos falar de um caso que está mexendo com o Brasil, parece que está se encaminhando para o final, que é essa questão dos hackers. Invadiram aí os celulares de Sérgio Moro, Paulo Guedes, do presidente Bolsonaro, quem mais? Muita gente com o celular invadido, e a Polícia Federal pegou lá alguns hackers que podem ser os responsáveis. E a Polícia Federal afirma que preservará todo o material apreendido com os hackers. A Polícia Federal informou na noite desta quinta-feira que vai preservar o conteúdo de quaisquer mensagens que venham a ser localizadas no material apreendido na Operação Spoofing. Caberá à Justiça definir o destino do material, segundo a PF. O ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, emitiu uma nota dizendo que o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, havia dito em uma ligação que as mensagens seriam descartadas para, entre aspas, não devassar a intimidade de ninguém. Noronha foi um dos alvos da invasão. À noite, a assessoria do ministro Sérgio Moro afirmou que o conteúdo das mensagens está preservado até por questões de privacidade. Além de Noronha, a Polícia Federal identificou também invasões às mensagens dos presidentes da República, Jair Bolsonaro, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, e da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ministros do STF também foram alvos. 4 suspeitos de envolvimento na invasão de mensagens de autoridades foram presos na última terça-feira em Brasília. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Conexão Prudente. Conexão Prudente. A gente continua falando desse caso, mas antes eu quero ouvir a palavra aqui dos nossos comentaristas. Professor, olha que coisa, né? Todo mundo foi hackeado. Será que nós fomos também? Acho que não, né? Não tem nada pra ver no nosso celular, não. Se fomos, esse não é um problema. Não é um problema. Mas a grande verdade talvez é assim, foi um crime. Eu acho que a pergunta não é se vai ser ou não destruída, mas quando vai ser. Normalmente a justiça manda destruir delitos de roubo. Se você rouba, ele apreende a cocaína depois é queimada. Eles roubaram as informações, normalmente essas informações serão destruídas, mas não pode ser o ministro. Quem tem que falar isso é um juiz e a Polícia Federal está certa. Ananias Pinheiro, esse caso das mensagens aí, olha, eu vou ser sincero para você, como jornalista, eu não achei que seria correto divulgar o conteúdo das mensagens. A gente sempre falou sobre o caso, falou que algumas mensagens poderiam dar a entender que o juiz Sérgio Moro agiu até de uma maneira não correta, e não acho que foi imparcial. Acho que o rito processual, e não só nesse caso, no Brasil está acontecendo isso, Ministério Público e juiz conversam efusivamente. E falei, se tiver alguma coisa, o Sérgio Moro e quem for envolvido tem que ser punido, mas não vai cancelar a Lava Jato. Sua opinião, Ananias Pinheiro, sobre esse caso aí? Olha, eu até acredito, se nós falarmos em termos de Brasil, a única pessoa que levantou uma bandeira verdadeiramente da democracia, levantou a bandeira da justiça, chama-se Moro. Tanto é que nós temos aí 2 ex-presidentes presos. Então, tudo isso que está acontecendo é realmente para prejudicar o Sérgio Moro. Agora, o que me chama muita atenção desse caso é o advogado dessas pessoas que foram presas. Estava acompanhando no dia de ontem e a forma evasiva ao qual ele defendia veementemente a atitude desses hackers, dizendo que depois estava com a intenção de vender essas informações para o PT. Quer dizer, tudo isso é para poder criar ainda mais polêmica em cima do Sérgio Moro. É uma opinião que eu tenho sobre isso. Eu acredito que muita coisa vai acontecer ainda, muita coisa vai acontecer. Em termos de punição, isso vai ficar em uma bela de uma pizza, não vai acontecer nada, mas as informações, para onde é que elas foram enviadas, isso vai causar uma balbúrdia no nosso Brasil. E quem financiou essa história toda? Alguém financiou.
Olha, uma coisa eu vou te dizer, eu jamais fui e jamais serei paga-pau dos Estados Unidos, mas uma coisa a gente tem que bater palma para os Estados Unidos, seja o presidente democrata, seja ele republicano. Sim. Se tem uma coisa que é inaceitável dentro dos Estados Unidos, é ferir a segurança nacional. Isso é algo que é, para eles, um negócio que não pode ferir mesmo, né? Realmente levado a sério. E as pessoas, quando acontece isso, são punidas. E você dá uma olhada que caos virou a vida do Wikileaks, do Assange, Julian Assange. É isso então, que eu tô dizendo. O que acontece? No Brasil, se dá mais importância para a disputa política, e que aqui nós não estamos falando disso, mas sim de um crime grave contra a segurança nacional. Imagina você que o Brasil está envolvido em algo estratégico com os Estados Unidos, com os aliados aí do Grupo de Lima, para fazer uma ação na Venezuela, tá? Então vamos dizer que nós que estamos no dia a dia aqui não sabemos nada do que se passa, principalmente ações estratégicas de governo, do Exército e da Defesa. E existiria lá uma ação para determinado dia, em conjunto, vários países iriam fazer uma invasão para depor o Nicolás Maduro. Tá bom, e os hackers invadem, essa informação vai para o Intercept, para esse pessoal, tudo estranhíssima essa história, porque o Jean Willis foi para lá, que alguém pagou, não pagou. Pois é, tem então, isso. tem essa ainda, né? O deputado que gosta de cuspir nas pessoas, como diz o Jonatas Caetano. Então você imagina que esses hackers descobrem essa ação que vai ser determinado dia, isso chega lá no Nicolás Maduro e aí pode fracassar uma ação bélica, isso pode se tornar algo muito grave. Então não tem cabimento, né, defender esse tipo de ação. São coisas que, por exemplo, eu acompanho o jornalismo e vejo o porquê. A Petrobras não quer vender combustível para o navio iraniano. Porque os Estados Unidos pode ficar um tanto quanto assim, porque, sabe, é uma coisa... Aí é obrigado um juiz a determinar que a Petrobras venda combustível para um navio iraniano. Quer dizer, olha a impunidade da coisa. Até onde vai chegar essa falta de respeito? Por que acontece tanto crime? Por que acontece tanto roubo? Por que o cara invade um aeroporto e rouba 700 e poucos quilos de ouro? É impunidade. Se pega, fica por isso mesmo. Cadê o dinheiro que sumiu do nosso país que estamos esburacados? O professor sabe disso. Cadê o dinheiro? Prenderam gente, mas cadê o dinheiro? Olha, antes de ir pro intervalo, eu vou jogar uma batata quente aqui no colo do professor Alexandre Bertoncello, mas é uma pergunta extremamente vaga e talvez subjetiva, mas, professor, o que seria do nosso país se o índice de corrupção fosse, pelo menos, não existe zero, tá? Mas o nível... de país desenvolvido, aí um nível que é aquela corrupção pontual que tem de funcionários públicos e não de alto escalão. Onde o Brasil estaria com todo esse dinheiro realmente fluindo? Não precisa ser Estados Unidos. É difícil avaliar isso, mas... Eu falei que era uma batata quente. Mas a grande brincadeira é o seguinte, nós estamos há 15 anos sendo roubados e ainda não quebramos. É sinal que somos tão ricos. Olha, tão ricos. O professor é otimista. Nós estamos há mais de 500 anos sendo roubados nesse país. 500 anos, porque nunca alguém passou por aqui sem roubar. Essa aqui é a verdade. Exatamente. Então, existe uma possibilidade de crescimento, de melhoria de qualidade de vida das pessoas muito maior do que a gente estima. O que precisaria é que as instituições começassem a funcionar de uma maneira mais rígida e, mais do que isso, que o governo focasse naquilo que precisa fazer. O caso da Petrobras é essencial. É essencial. Nós estamos falando assim, além de ela ter sido roubada, ela coloca o governo em xeque com outro governo amigo, porque a gente tem que ter o monopólio da distribuição desse combustível. Por quê? É absurdo isso. Se nós tivéssemos 4 ou 5 empresas que vendessem, poderia não ser a Petrobras, que tem ações lá em Nova York, e ter abastecido isso e ter ajudado, porque ali era exportação do agronegócio, que estava indo para lá. Nós temos um superávit com o Irã e que pode ser uma empresa privada e não uma empresa pública fazer isso. E os navios completamente carregados com milho. Exato, milho nosso. Milho nosso, vendido. Exato. Quer dizer,
11 horas e 29 minutos, nós vamos para o intervalo. Na volta, a gente continua falando desse caso dos hackers e nós temos uma entrevista também para você não ter o celular invadido, né? Pode ser que não cause um problema de segurança nacional, mas de segurança domiciliar. A gente volta já já. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 24 horas no ar. Aqui você fica sabendo de tudo. Prudente AM. Vai presentear? Dê um presente da Cláudia Calçados. A Cláudia caprichou mesmo. Vai e confira. Você vai se surpreender. Linha de calçados famosos, bolsas e também botas. Tudo com muito estilo e bom gosto. Pagamentos no cheque ou cartões. Presenteie com Cláudia Calçados. Presentes para a família inteira. Cláudia Calçados. José Foz 541 em Prudente. Agamax Locação, o container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Aqui tem Prudente AM 1070. Supermercado Pastorinho é a sua loja todo dia. Todas as terças e sextas-feiras tem o Super Feirão. Supermercado Pastorinho, Centro e Vila Marcondes. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Família reunida, alegria no ar. Tem funada na mesa, a festa vai começar. Tem tubaína, refri, cola, laranja, guaraná. Limão ou energético pra quem quer despertar. E tem água de coco que acabou de chegar. O sabor da família é Funada. Funada é da família, da galera. Funada. Funada. Aqui tem Prudente AM 1070. Conexão Prudente. 11 horas e 32 minutos. O Conexão Prudente está de volta no seu rádio para você que quer participar. 18 996333398 ou então facebook.com/prudenteam ou prudente.am.br. São todos os canais abertos para você. E vamos ver quem está com a gente. Fernando César, ele manda aqui: grande professor Bertoncello, um abraço, bom dia. Até a nossa produtora Bia, que hoje tá de boa, tá de folga. Você viu, Cal? Mas ela falou: tô aqui matando a saudade. Ô Bia, você tá de folga? Fica tranquilo, se for pra matar a saudade, vem pra cá, né, Cal? É isso daí. 11 horas e 32 minutos. E vamos continuar falando desse assunto dos hackers. O Joilton já tá na linha? Ah, então vamos ao vivo com o repórter Joilton Carlos, que vai trazer informações sobre a separação das entidades. Na verdade, Unipontal, que foi dividido, que foi criado já há umas, e são duas entidades que dividem o poder e a representatividade da região de Presidente Prudente. Joilton Carlos, está na escuta? Opa, bom dia, Bruno, bom dia também aos ouvintes da Prudente AM. É isso mesmo, Bruno. A questão é o seguinte: primeiro, vamos fazer um retrospecto na história. Antes da Unipontal, já havia a UMAS, União dos Municípios da Alta Sorocabana, e há mais de 20 anos foi criada a Unipontal, que agrega muito mais municípios. No total, eram 32 municípios. O que aconteceu? Neste ano, houve a eleição para a nova presidência da Unipontal e acabou vencendo a eleição o Jorge Duran, que é prefeito da cidade de Presidente Venceslau. E o Jorge Duran, ele é ligado ao deputado estadual Ed Thomas. E esse grupo acabou vencendo a eleição da Unipontal. E os prefeitos descontentes, os prefeitos ligados ao prefeito de Regente Feijó, Marco Rocha, e também ao deputado estadual Mauro Bragato, acabaram criando novamente a UMAS, que é a União dos Municípios da Alta Sorocabana.
E são aproximadamente, até agora, 12 municípios que já estão filiados a UMAS, e a UMAS terá sua primeira reunião de trabalho no dia 10 agora de agosto, na cidade de Regente Feijó, inclusive recebendo 2 secretários que estarão presentes nesta reunião. Marco Vignoli, que é secretário do Interior, estará presente nesta reunião, e também outro secretário que está sendo convidado para participar desta reunião. O que acontece é o seguinte, na realidade é a divisão de poderes aqui na nossa região. Um grupo que é ligado aí ao deputado Mauro Bragato acabou criando e acabou rachando a Unipontal, que é uma entidade importantíssima, que seria como se fosse um terceiro deputado aqui na nossa região, já que a Unipontal, com esses municípios todos agregados, ficaria bastante fortalecida. E, inclusive, a sede da UMAS, ela será na antiga sede da Unipontal, que fica aqui bem próximo da emissora, na altura do número 1300, aqui na Avenida Washington Luiz. A Unipontal, inclusive, já está entregando o prédio e vai mudar de sede, vai ser ali no mesmo prédio da CIOP, que fica ali no Jardim São Judas, na Coronel Albino, aqui em Presidente Prudente. Então, tudo isso vem acontecendo e, na realidade, para a região, não é muito bom ter 2 entidades assim, rachando, porque quando se está unido é mais forte, não é verdade, Bruno? Hilton, na verdade é muito ruim para a região essa divisão, e a eleição da Unipontal, ela tinha uma espécie de um combinado, né, do presidente, não é isso, Joilton? Aconteceu foi o seguinte, na eleição passada, que são dois mandatos durante 4 anos, né, porque a presidência dura 2 anos. Na eleição do início do mandato dos atuais prefeitos, houve um empate na eleição da Unipontal. E por ter um empate, então entrou-se num acordo o Jorge Duran, porque o Marco Rocha, ele é mais velho do que o Jorge Duran, e por essa questão de desempate, por esse quesito de desempate, o Marco Rocha assumiu os 2 primeiros anos. Mas havia um acordo entre eles para que automaticamente, já após esses 2 anos, o Jorge Duran assumisse a Unipontal. Esse acordo acabou não prevalecendo, melhor dizendo, e houve a eleição. E nesta eleição, que aconteceu lá no município de Regente Feijó, o Jorge Duran acabou vencendo no voto a eleição da Unipontal. Inclusive, quem foi o candidato da situação, digamos assim, ligado ao deputado estadual Mauro Bragato, foi o prefeito de Presidente Prudente, Nelson Bugalho, e ele acabou perdendo a eleição para o Jorge Duran. Naquela oportunidade, o Marco Rocha acabou não concorrendo, mas o Marco Rocha é o atual presidente da UMAS, essa entidade que foi criada recentemente. Joilton, tá certo. É aquele negócio, né? Se você não passar a bola para eu fazer o gol, a bola é minha, dá a bola aí que eu vou embora e vocês não jogam. Joilton Carlos, obrigado pelas informações ao vivo aqui no Conexão Prudente. Qualquer coisa você tem a prioridade. O microfone é aberto, tá bom? Um forte abraço e até lá, Bruno. Um abraço. Joilton Carlos, então, falando ao vivo com a gente, 11 horas e 37 minutos. Realmente, a gente já falou algumas vezes aqui, e quero trazer o prefeito Duran também, porque se existe um combinado, gente do céu, não é possível em prefeitos ter um combinado e depois, como fica? Não é? Eu acho que aqui, ó, eu pelo menos, o Ananias, nós 3, né? Olha, rapaz, até o Cal, acabei de chegar a uma conclusão, caro ouvinte, você viu que eu fiquei até espantado? Que eu fui olhar e os 4 aqui tem bigode. E aqui existe uma coisa pra mim, aqui ó, no fio, você tá na live, você tá vendo, você que não tá, eu vou descrever. Eu tô passando a mão aqui no bigode, aqui ó, com os dedinhos, igual você conta dinheiro, é no fio do bigode. Pra mim, mais importante que isso, não tem nem papel, nem assinatura, nada. Não é bem assim, não. Não é bem assim. E é ruim pra região, né? Quem perde com tudo isso é a nossa região, que já foi a mais pobre, e que vamos receber aí um monte de pedágios. Nós não aguentamos mais pagar pedágio. A nossa região completamente parada, destruída. O comércio, Ananias, está sentindo demais. Sim. Está sentindo demais. E só, já que você falou esse caso, eu vou trazer daqui a pouco aqui a lista dos pedágios. Mas antes, já que o assunto é Presidente Prudente, veja só, amanhã o Joilton vai fazer uma entrevista com o prefeito Nelson Bugalho sobre isso, e na outra semana, na segunda-feira, provavelmente nós vamos ter aqui. Deixa eu só, Bruno, pode falar, Ananias, me perdoa. É que eu olhei aqui e lembrei uma coisa que eu gosto muito do Ed,
ele tem umas atitudes importantes, ele fala sempre uma frase que eu gostaria de deixar de público aqui. Quando dois políticos brigam, quem apanha é o povo. Exatamente. Então, se nós temos 2 deputados estadual, eles deveriam estar unidos. Eu não tenho nada contra o Bragato, muito menos contra o Ed, muito menos a favor, são 2 políticos eleitos, mas a união da força, professor, é importante porque o povo precisa. E a região sofre muito com isso. Eu acabei estudando a região do ponto de vista socioeconômico. Nós somos a 3ª região mais pobre do estado. Pois é. Nós sofremos com uma falta de interligação entre os municípios. A gente tem um consórcio tentando ser montado aqui para facilitar os produtores de queijo, aqueles mini processadores de carne. E essa briga só vem jogar um balde de água fria no próprio desenvolvimento da população. E a pergunta é, os políticos querem o quê mesmo? E olha só, em Presidente Prudente, olha só, previsto em 2012, né? E obrigado pela Justiça a ser implantado em 2020, o programa Bom Prato. E ó, eu falo para você, a Prudente, eu tô aqui, Prudente é uma cidade maior, eu venho de Araçatuba, mas eu acompanhei o desenvolvimento do Bom Prato lá e é bonito de ver, é uma bênção para a cidade, é importante para a cidade, não atrapalha o comércio dos restaurantes. Não atrapalha. Não, claro isso é ação não. social, gente. Se for assim, olha, nós vamos parar de entregar, de não ter mais cesta básica, porque atrapalha o supermercado, né? Se for dessa maneira, poxa, aí... Joilton Carlos, 11 horas e 41 minutos, voltando. Eu falei que tem prioridade, olha como que é verdade. Joilton, vai na escuta. Bruno, acabou de chegar uma informação aqui sobre a Unipontal, né, as pessoas nos ouvindo, e na segunda-feira, porque eu falei que vai ter dia 10 a reunião da UMAS, segunda-feira, na Fundação Inova Prudente, aqui em Presidente Prudente, vai acontecer a reunião da Unipontal e estará presente o secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Paulo Dimas. Ele estará tratando, obviamente, sobre a questão de assentamentos aqui no Pontal do Paranapanema, e ele vem aqui para a nossa região, o Paulo Dimas, que é o secretário de Justiça, para poder estar se reunindo com todos os prefeitos da nossa região, e a reunião será no período da tarde, na próxima segunda-feira, na Fundação Inova Prudente. Tá certo, Bruno? Tá certo, Joilton Carlos. Complementou a informação, então, o nosso repórter Joilton Carlos. Obrigado e um bom dia para você, companheiro. Agora já desligou. Isso é o repórter atrás da notícia. Já deu o que tinha que dar a notícia e corre atrás da próxima, né, Ananias? Mas é isso que eu estou dizendo, tá vendo? Acabamos de dizer que quem ganha é o povo, tá vendo? Vamos falar de assentamento, vamos falar de produção, vamos falar de gente trabalhando, o engrandecimento da nossa região. É isso, parabéns aí ao presidente da Unipontal, Duran, e também ao vice-presidente, que é o nosso querido Demerson Dias. Falar em Demerson Dias, né? A implantação do Bom Prato aqui em Presidente Prudente foi inserida na lei por meio de uma emenda modificativa de autoria do presidente, o Demerson, que a gente acabou de falar. Contudo, o prefeito Nelson Bugalho decidiu vetar por inteiro o inciso do artigo 5º, que fala prioridade de investimentos nas áreas sociais, incluindo-se a implantação do programa Bom Prato. Bom, o assunto agora vai ser novamente debatido pelos vereadores no próximo mês e depois, né, quando retornarem do recesso, esse veto pode sim ser derrubado pelos parlamentares. E o Bom Prato, né, eu já disse que acompanhei em Araçatuba, é um belo de um projeto, e em Presidente Prudente ainda não existe, né? Tem muitas cidades da região e vamos torcer aí para que a Câmara realmente aprove e acabe com o veto do prefeito, porque o Joilton trouxe até uma informação que é em torno de R$1 milhão por ano, mas esse 1 milhão tem que sair de algum lugar, porque não é possível. O Bom Prato é muito importante, né, Ananias? Olha, eu acho, eu como sou amigo de todos os vereadores, eu gostaria de pedir aos vereadores que pudessem fazer uma visita na entrega do sopão à noite, que é feito por várias entidades assistenciais. Vai lá, gente. Vai lá, verifica, conversa com as pessoas que recebem esse carinho. Eu sempre digo, Bruno e professor, só sabe o tamanho da dor aquele que levou um tapa. Não adianta você ficar falando uma coisa se você nunca passou fome, se você nunca passou necessidade. Você quer saber o quanto vale o Bom Prato? Pergunta para essas pessoas que recebem o sopão à noite. Vai lá. Ah, não tem dinheiro.
Isso a gente já escuta há muitos e muitos anos. Desde o ano de 2012, que está para ser feita a implantação do Bom Prato aqui em Prudente. Gente, nós estamos em 2020. O poder agora está na mão dos vereadores para derrubarem o veto. Mais uma vez, vão até o sopão à noite, de preferência aqui na Praça da Bandeira. Vocês vão ver o que é um sopão e um atendimento à população, que precisa. 11 horas e 44 minutos, é isso mesmo, é muito importante. Prefeito, pense de novo nessa questão. Nelson Bugalho é uma pessoa que tem a consciência social e vai repensar essa questão, tenho certeza, e os vereadores também têm o poder de derrubar o veto do prefeito, e nesse caso, olha, eu vou tomar partido sim, que é pelas pessoas que não têm necessidade, não têm condições de comer. Nós não estamos falando aqui de nada que não seja essencial. É o mínimo, é essencial. O Bolsonaro acha que não tem fome no Brasil, eu acho que ele precisa andar um pouco mais pelo Brasil dele. Ele não gosta muito do Nordeste, então ele deveria ir mais ao Nordeste. Né? Ele deveria ir mais. Não é porque o Nordeste dá mais voto para o adversário dele que não está dentro do nosso país, que não são cidadãos brasileiros com maior respeito e qualidades. Porque não existe gente com qualidade e criatividade como o cidadão nordestino, o bom nordestino brasileiro. Eu sou fã do nordestino, viu, Cal? Sou fã. 11 horas e 45 minutos, nós vamos pro intervalo. Vamos pro intervalo, Cal? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco do Sérgio Moro. Hoje tem coluna do Pércio Isaac, é bom a gente ir rapidinho, porque já tem os feras do Semensat. A gente volta já. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Se você busca o melhor sistema de energia solar para sua casa, comércio ou indústria, com a certeza de assistência para as próximas décadas, a Eletrosul traz para a Prudente região a solução WEG fotovoltaica. A garantia é dada por uma empresa nacional com décadas de atuação e pela Eletrosul, com 29 anos de credibilidade no mercado. Eletrosul, o preço que não dá choque. Avenida Manuel Goulart, 1900, 33559200. Mar Diesel, tradição, mais de 38 anos no mercado de peças, com 2 lojas, uma em Prudente e filial em Araçatuba, especializadas nas linhas Scania, Volvo e Mercedes. Mar Diesel, comércio de peças, Avenida Joaquim Constantino, 1570, fone 2104-3300. Agamax Locação ou Container de sua obra. A primeira na cidade no ramo de locação de containers, banheiros químicos, cabines sanitárias, caminhão Munk e guindastes. Alugue container na Agamax. É mais econômico e seguro para sua obra. Faça a escolha certa. Pensou container? Pensou Agamax. Ligue 2101-6181 Prudente. Família reunida, alegria no ar. Tem funada na mesa, a festa vai começar. Tem tubaína, refri, cola, laranja, guaraná, limão ou energético pra quem quer despertar. E tem água de coco que acabou de chegar. O sabor da família é Funada. Funada é da família, da galera. Funada, Funada. Prudente AM. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 48 minutos, 11 e 48, e olha as mensagens de Moro. As prisões de hackers apontam aí um possível desfecho dessa história. Vamos acompanhar com Diego Brião. Na última terça-feira, dia 23, a Polícia Federal prendeu 4 suspeitos de hackearem telefones celulares de diversas pessoas e autoridades, como o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Com isto, o caso das conversas vazadas deve se aproximar de um desfecho. Ao menos assim projeta o cientista político Cláudio Couto, que também afirma que as prisões devem gerar alguma repercussão favorável à imagem de Moro.
para uma parcela da sociedade, talvez a prisão dos hackers pode soar como alguma coisa positiva para o ministro Moro. Embora, se a gente olhar de maneira mais objetiva, nada efetivamente mude. Porque, na realidade, já se sabia que havia sido um vazamento produzido provavelmente por hackers, mas, de qualquer maneira, aparece um pouco como uma desforra do ministro em relação a esses aí. Agora, o conteúdo continua sendo um conteúdo problemático para o ministro, porque mostra ali um conluio entre o juiz e uma das partes do processo, no caso, a parte acusadora, representada pelo Ministério Público, que não condiz com a atuação de um juiz tomar parte de um processo, né? Ele deve ser justamente aquela instância neutra. No entanto, Couto, que também é coordenador do mestrado de Gestão em Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, opina que se a versão de Moro e demais autoridades não for confirmada, isto pode gerar complicações à situação do atual ministro da Justiça. Porque se a auditoria confirmar que se trata de material autêntico, havendo essa auditoria, isso coloca em xeque aquela estratégia de defesa do ministro e do procurador de não reconhecerem a autenticidade do material, alegando possíveis transformações dele. Tem o material, em princípio, está ali agora. Via Twitter, o ministro Sérgio Moro parabenizou a Polícia Federal pelas prisões feitas. Também ressaltou que as pessoas presas são a fonte de confiança daqueles que divulgaram as supostas mensagens obtidas por crime. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Diego Brião. 11h50, 10 para o meio-dia. A gente continua nesse assunto. Antes de eu ouvir os nossos comentaristas, o Jonatas Caetano tem uma entrevista porque até o seu celular pode estar sendo invadido. É uma falha dos celulares, não importa a operadora, não importa o aparelho, você vai entender para tentar se proteger, né? Então vamos acompanhar a entrevista de Jonatas Caetano. Conexão Prudente. Conexão Prudente. Está em contato conosco o especialista em tecnologia Johnson Chen e nós conversávamos aqui nos bastidores, e ele vai participar agora do Conexão Prudente, sobre uma falha de segurança que existe, que causou aí uma brecha para o hackeamento dos celulares dos ministros Sérgio Moro, Paulo Guedes e até mesmo do celular do presidente da República, Jair Bolsonaro. Johnson, é verdade? Isso existe, essa brecha de segurança? Como é que isso funciona? Bom dia, Jonatas e todos os ouvintes da 101 FM de Presidente Prudente. Essa falha, ela existe na operadora de telefonia. Olha só que interessante. Como que eles hackearam o ministro e várias outras autoridades? Quando você liga para o seu próprio celular, o que acontece? Você acessa direto a sua caixa postal, porque a operadora de telefonia, ela entende que se está vindo do mesmo número, então ele já automaticamente libera. Isso para todas as operadoras. Por causa dessa falha, eles fizeram o quê? Os hackers, eles criaram uma linha telefônica, não precisaram nem clonar o telefone, nesse caso. Você consegue usar um serviço de VoIP lá fora, que você consegue maquiar o número de telefone. Aí eles começaram a ligar para o número no caso do Sérgio Moro, para que o telefone ficasse ocupado, né? E aí eles pediram para o Telegram, no caso, informar, por exemplo, eu quero instalar ele no novo aparelho ou acessar pelo computador. Aí você pede para o Telegram, não quero o envio de SMS, eu quero que você me mande por voz, que existe essa opção, mandar por voz a senha. Aí beleza, eles vão fazer eles vão mandar, só que como o telefone vai estar ocupado, porque vocês já estão ligando sem parar no telefone da vítima, ele vai deixar no recado na caixa postal. E aí o hacker, ele liga para o telefone novamente, porque vai estar ocupado, vai cair direto na caixa postal, porque ele já tinha maquiado o número de telefone, vai acessar esse código e vai instalar seja num outro telefone ou acessar pelo computador. E aí, como esse número, como se diz, como o Telegram no caso, ele faz todo o backup na nuvem, no servidor dele, você consegue puxar esse backup para o novo aparelho ou para o computador. Johnson, essa pergunta que eu vou fazer agora pode parecer meio óbvia,
Mas por que essa falha de segurança ainda não foi corrigida? Porque isso faz parte da própria estrutura, né, no caso da telefonia. O que dá para fazer, e o que eu alerto a todos os ouvintes, é que você peça para a operadora, por exemplo, desabilitar a caixa postal. Entende? Porque hoje em dia ninguém mais usa, sinceramente, né? Todo mundo, se for, manda mensagem, né, de várias formas de meio de comunicação. Então, o que eu recomendaria é desabilitar essa caixa postal, porque da operadora eu acho que vai demorar um bom tempo para isso acontecer. Tá certo, nós ouvimos então o especialista em tecnologia Johnson Chen, que explicou aí a maneira como os criminosos agiram para poder ter acesso aos celulares dos ministros Sérgio Moro, Paulo Guedes e inclusive até mesmo do presidente Jair Bolsonaro, que eles usaram o mesmo método, né, Johnson? Existem várias maneiras de aplicar. Eu não sei se foi aplicado em todos dessa forma, mas com certeza do ministro Sérgio Moro foi dessa forma. Conexão Prudente. Conexão Prudente. 11 horas e 55 minutos. Você viu como é que foi essa situação, então. A gente agora... É sexta-feira, né? Então é o dia da coluna do Pércio Isaac. A gente tá acabando o programa, mas você acompanha agora a coluna do Pércio Isaac. Mas como é comum nas sextas-feiras, a gente dá o tchau já para os nossos convidados, porque na sequência da coluna do Pércio Isaac, você fica com os feras do Semensat. Ananias Pinheiro, você volta outras oportunidades, será um prazer, né? Será uma grande honra. Obrigado pelo convite, Bruno. Obrigado aos amigos da nossa Prudente AM1070. Sorte boa a todos e vamos em frente, que atrás vem gente. Obrigado, Certo, grande Cal? radialista. Muito obrigado pela presença. Professor Alexandre Bertoncello. Semana que vem tem mais, né, professor? Semana que vem tem mais. Bruno, obrigado. Queria deixar um alô para todos os agricultores, Dia do Agricultor. Perfeito. Esse pessoal leva o país nas costas, a gente tem que valorizar. Ananias, muito obrigado. Obrigado a todos. E nós falamos aqui que tem a reportagem do agricultor, ela acabou de sair no programa do Ed Thomas, então, o show do Ed. Então a gente, né, não seria legal com você, meu querido ouvinte, repetir a reportagem. Cal, obrigado, querido. Tamo junto. Fique agora com a coluna de Pércio Isaac, mais uma história da música brasileira. Obrigado a você, que o seu final de semana seja 100% maravilhoso, animado, assim como eu estou hoje. Obrigado ao Joelton Carlos, que participou do nosso programa também. Segunda-feira, 11 horas da manhã, tem mais e já os feras do Semensat. O Timão ganhou, hein? Coluna do Pércio Isaac. Para você, um bom dia e até mais. A sua voz foi bem mais bonita que a sua vida. Nasceu de uma família pobre